Então essa noção de yin yang, ela pode ser bastante interessante no sentido da autorreflexão, de observar as coisas da nossa vida, saber o que é movimento e o que é, né, estagnação. Quando que nós precisamos movimentar e quando nós precisamos parar. Quais são as características que vão corrigir a rota das minhas decisões? Observar ações e reações. Isso tem um outro conceito interessante que vem do yoga, que é o karma, a noção de karma, de ação e reação. Então a gente tem a ação, que é yang, e a reação é yin. Qual é o caminho do meio na noção de karma, ação e reação? É o dharma, o equilíbrio, o caminho do meio. No taoísmo, eles chamaram de Tao. Mas então a gente vê que as filosofias pelo mundo inteiro têm essa característica de observar a natureza e ver que quando acontece algo aqui, esse algo ele é carregado de anti-algo, né? Se existe matéria, existe antimatéria. Se existe luz, existe escuridão ou falta de luz. Então todas as situações são avaliadas através dessa ótica da dualidade, buscando aquele terceiro elemento, que no caso aqui é o Tao, né? Muitas vezes, muitas pessoas se cansam rapidamente na hora que começam a fazer uma autoavaliação da sua vida e abandonam essa autoavaliação porque ela precisa acontecer constantemente, né? De uma forma leve, uma forma lúcida e tranquila. Quanto mais a gente aprende a refletir, é como se fosse um músculo, né? Quanto mais a gente exercita, mais forte ele fica. A nossa mente é assim também. A nossa capacidade de autoobservação é assim também. Mas a gente precisa aprender a observar e ter disposição para essa autoobservação. Isso requer coragem de se olhar no espelho e friamente observar os meus erros, meus acertos, o que eu estou fazendo de errado e como que eu posso corrigir eles. Mas o aspecto que a maioria das pessoas tem dificuldade é lidar com a mutabilidade constante da vida. O Yin e o Yang, essa teoria Yin-Yang, diz que essa dualidade ela está em constante mudança, alteração. Se agora está Yang, daqui a pouco vai chegar o Yin. E não é num pulo, né? Existe um ciclo que faz a transformação do Yang para o Yin e do Yin para o Yang na nossa vida. Observa no nosso dia. De manhã, o sol ele começa a aparecer no horizonte, começa a se iluminar, mas ele não acontece instantaneamente. É um ciclo, né? É uma mudança natural. O sol ele vai aumentando o seu potencial até chegar ao meio-dia e depois ele vai diminuindo o potencial até ele se esconder no horizonte de novo. E à noite, mesma coisa. Não tem o sol para iluminar, a escuridão começa aos poucos a aumentar e depois, lá no final da madrugada, começa aos poucos a diminuir a escuridão para o sol voltar. Isso é um ciclo, né? Observa se tu, na tua vida, tu fica ansioso ou ansiosa pelo dia seguinte. Ou tu olha no relógio e diz, nossa, ainda não é noite, ainda é meio-dia, falta tantas horas para chegar naquele objetivo que é o ideal, que tu acha que vai te sentir melhor, né? Ou que tu quer. Ou a pessoa que é mais ansiosa por alguma data importante. Nossa, falta tantos dias, vai chegar, e a gente fica nessa ansiedade, com aquele foco lá no futuro que não existe, esquecendo que o ciclo está acontecendo, está chegando até lá. Mas também tem aquelas pessoas que não conseguem ter essa projeção de que mais cedo ou mais tarde a minha vida, se ela está boa hoje, pode ser, tem uma tendência a piorar um pouquinho, porque é o ciclo, né? Bom e ruim, situações boas, situações ruins. Então, observar como a gente lida com esse aspecto da transformação ou mutabilidade constante. Existem ciclos mais curtos. Então, voltando para aquela resposta, né? Como trazer um equilíbrio, ou como recuperar um equilíbrio na minha vida? Começa pelo corpo físico, se adaptando ao ciclo do dia. Começa pelo primeiro ciclo, que é o mais fácil da gente identificar e começar a corrigir, que é o ciclo diário, né?
Dormir no horário adequado, acordar no horário adequado, dar tempo de descanso durante o dia, se alimentar nos horários adequados. Isso tudo as filosofias Ayurveda ou a medicina tradicional chinesa, algumas dietas que são voltadas para esse aspecto mais naturista, holístico, milenar, vão nos colocar nesse modo de eu vou me harmonizar com o ciclo diário. Vou me harmonizar com o sol e vou me harmonizar com a noite, com a lua também. Aí o segundo ciclo que a gente precisa aprender a se harmonizar é o ciclo lunar, que é um ciclo um pouquinho mais longo, né? O ciclo diário, 24 horas, e vai se transformando durante o ano através das estações. Mas o segundo ciclo que a gente precisa se harmonizar, que esse eu acho que é o mais difícil para muita gente, que é o ciclo lunar. Porque nas cidades, depois da invenção, né, ou do advento da eletricidade, da lâmpada, escureceu na rua, a gente acende uma lâmpada. E aí o nosso cérebro parece que ainda é dia, né? E a gente vai estendendo a nossa noite além do que biologicamente seria o adequado. Então muitos de nós vai dormir depois da meia-noite, 1h, para acordar ali às 6h para outro dia continuar no seu pega, né? Cada um na sua realidade. Quando biologicamente a gente tem ciclos acontecendo que estão conectados com o Sol e com a Lua. Então, cuidar de harmonizar o ciclo solar e o ciclo lunar é o primeiro passo, né? O segundo passo, atividade física consciente, saber o melhor, de acordo com a tua constituição, de acordo com o teu corpo, qual é o melhor horário para fazer atividade física, quais são os melhores horários para se alimentar. Alimentação, o tipo de alimentação que é mais adequado para o teu corpo. Cada um de nós tem uma biologia diferente. E cada um de nós, apesar de sermos seres humanos, cada um de nós tem proporções dos ingredientes um pouquinho diferentes. Uns precisam um pouquinho mais de tempo de forno, outros nem tanto, né? A gente precisa aprender que tipo de corpo nós temos, que faz parte daquela autorreflexão também. Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo que os outros fazem, né? Isso no yoga a gente percebe, muitas pessoas vê no Instagram ou vê nas redes aí no YouTube, vê os vídeos de yogis fazendo contorcionismos ou demonstrando muita força, muita capacidade física. E aí já introjeta, através do espelhamento, introjeta que eu não sou capaz de fazer aquilo ali. Mas, na verdade, aquela pessoa que está demonstrando, ela construiu, né, aquele caminho para chegar até aquela demonstração. Primeiro, não quer dizer necessariamente que eu não consiga chegar até aquele resultado. E segundo, pode ser que eu não consiga chegar naquele resultado mesmo. Por quê? Porque o meu corpo, de repente, não vai ser tão hábil para chegar naquele resultado ideal que a gente viu, né, numa imagem ou num vídeo. Ou ver a vida de uma pessoa e achar, nossa, a vida dele é tão legal, tão boa, e eu não tenho essa capacidade. Entender que todos nós somos diferentes, no sentido de comunidade, é importante. Mas o mais importante é entender quais são os meus potenciais e as minhas limitações. É isso que vai me determinar. Se eu sempre me espelhar no outro, eu vou ficar limitado. Se eu me espelhar no outro, eu sempre vou deslocar a autoobservação para fora. E não é esse caminho. De repente, observar no outro e já pensar como que eu posso fazer isso. Ou como que eu posso chegar lá. E aí observar se eu consigo ou se eu não consigo.